Oi, pessoal do sétimo ano, mais uma vez bom dia para vocês, tudo bem? Bom, o objetivo deste vídeo é trazer algumas instruções e também alguma revisão, algum levantamento de conteúdo a respeito da recuperação parcial da avaliação 2 da nossa disciplina de Geografia, né? Nessa avaliação 2, nós fizemos uma prova de apenas dois capítulos, o capítulo 4, o capítulo 5, né? O capítulo 4 ele chama Conhecendo o Território e o capítulo 5 ele chama As Atividades Econômicas no Território Brasileiro. Bom, o capítulo 4 ele basicamente trabalha com os elementos de conquista e ampliação do território brasileiro numa pegada muito histórica, né? Eu costumo sempre ressaltar isso, o fato de que nós temos, né, uma história, né, um passado que remete à construção do território brasileiro, né? Muitas vezes a gente é questionado pelo seguinte fato, né? Ah, mas está muito história, né? E história não é geografia, né? Não, obviamente que não é, né? Mas a gente precisa do passado histórico para entender o processo de ampliação e conquista e formulação do espaço territorial brasileiro, né? Então, aqui no capítulo 4, a gente vai entender que a partir de 1500, e principalmente de 1530, 1532 para frente, o Brasil vai ter de fato uma ocupação, né, territorial portuguesa, né, pelos portugueses, e o Brasil vai começar a sua expansão territorial. As primeiras vilas, cidades e povoados, elas tiveram origem ao longo do litoral, né? Então o contato veio desta forma, né? Bom, nesta época existia e vigorava um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras mundiais em partes entre Espanha e Portugal. E do que hoje é o Brasil, né, a gente pode até dizer isso, né, do que hoje é o território do Brasil, a maior parte do território seria originalmente da Espanha e não de Portugal, né? Mas o que que aconteceu? Em 1500, quando começa a ocupação portuguesa, esse tratado já vigorava, né? O Tratado de Tordesilhas, e aí o Brasil começou a ocupar a parte do litoral, e com o passar do tempo o Brasil foi adentrando, né? Uma expressão entre aspas, né? O Brasil foi adentrando ao território e foi ocupando e conquistando novas áreas, né? E aí, nessa ampliação e nessa conquista, o Brasil acabou tomando posse, entre aspas, né, também de áreas que eram originalmente da Espanha, né? Apenas alguns séculos depois, o Tratado de Tordesilhas ele cai por terra, ele deixa de existir e no lugar dele passa a existir um tratado chamado Tratado de Madrid, onde se estabelece nesse Tratado de Madrid que as terras que estão verdadeiramente ocupadas, independente de quem seja por Portugal ou Espanha, ela passa a ser dona dessa posse dessa terra, né? Então, o Brasil, como já tinha ocupado territorialmente áreas que originalmente era da Espanha, pelo fato dele ocupar essas áreas, né, essas áreas, a partir do Tratado de Madrid, passam a pertencer automaticamente a Portugal, né? E aí o Brasil se torna muito grande, né? E eu quero ressaltar ainda que o Brasil tem a sua ampliação por guerras, por conquistas, né, territoriais e por compras, anexações territoriais que o Brasil fez, né, ao longo de toda a sua existência, né? Então o Brasil é um país continente, né, a gente chama de país continente pelo fato do Brasil ter uma grande extensão territorial. É atualmente o quinto maior país do mundo, né? Que faz com que o Brasil tenha uma grande área e, por consequência, nesse caso, uma grande população, também uma das maiores do mundo, né? Já no capítulo 5, né, para nossa AV2, da nossa AV2, caiu falando basicamente sobre as atividades econômicas e os ciclos econômicos do Brasil. Eu não vou aqui ficar repetindo nesse momento muito sobre o capítulo 5, porque a gente tem um vídeo
explicativo muito bem elaborado, né, com quase 30 minutos de vídeo, e aí eles relatam, a gente relata com bastante propriedade acerca de cada um dos ciclos econômicos que são descritos nesse capítulo 5, que eu acho que vale a pena você também assistir. Mas eu quero deixar aqui como dica o seguinte: o capítulo 5 ele trata sobre as atividades econômicas que foram descritas, né, e vividas pelo território brasileiro ao longo de toda a sua ocupação, de toda a sua história, né, de 1500 até os dias atuais. A gente começa numa linha de pensamento cronológico, né, que vai descrever que a primeira ocupação, né, a primeira atividade econômica de exploração do Brasil foi o pau-brasil, né, árvore, uma das árvores símbolos do Brasil, que inclusive deu nome para o Brasil, cujo objetivo era a exploração de madeira, né, e fabricação de tintas, né, de pigmentação para tecidos, né. Então esse era um dos grandes objetivos quando os portugueses aqui chegaram, né. Depois a gente sabe que o Brasil vivenciou tantos outros ciclos, né. O ciclo do próprio da cana-de-açúcar, que vem na sequência, né, que mostra que o Brasil foi, já naquela época, né, nos séculos anteriores, um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Depois ele perde essa hegemonia, mas foi um dos grandes produtores de cana-de-açúcar do mundo, e hoje, até para efeitos comparativos, ainda é um dos grandes do mundo, né. Depois a gente viu um outro ciclo também, que seria o ciclo da pecuária, e esse ciclo ele não é isolado, ele é vinculado a outros, né? A gente também tem um ciclo que é o ciclo do café, devido à sua enorme importância, foi um produto de enorme importância. Antes mesmo do ciclo do café, a gente teve um ciclo que é o ciclo da mineração, né? Que inclusive deu origem à nossa região, que é a região das Minas Gerais, né? A gente sabe da enorme importância das cidades históricas aqui da nossa região e do passado, né? Da história que essas cidades têm em relação a esse período da mineração, né, o famoso ciclo do ouro, né, como a gente, ou mesmo alguns autores acabam descrevendo. Nós também falamos sobre o ciclo das drogas do sertão, lá na região amazônica, o fato de que especiarias e plantas, né, medicinais passaram a ser usadas e comercializadas pelo mundo todo, e isso também representou, de certa forma, um ciclo, né? Nós também temos o ciclo industrial, o ciclo da atividade industrial, o Brasil deixando de ser um país agrícola para ser um país industrial, já na transição do café para a indústria, né? E por fim o ciclo do turismo, né? Então eu peço que vocês vejam um vídeo que foi produzido especificamente para esse capítulo, um vídeo excelente, né, de boa qualidade, para que vocês possam revisar também, além desse daqui que vocês estão assistindo. Eu considero esses dois capítulos, o 4 e o 5, muito importantes, né, historicamente e geograficamente, para a compreensão da formação do território brasileiro. Isso é o que é o mais importante que cabe destacar nesse momento, né, o fato de que o Brasil ele tem o seu território a partir de sua característica histórica, né, do seu passado histórico de conquista, de ocupação, né, e isso é que é visto nos capítulos 4 e 5, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida estou à disposição e boa sorte na V2.